Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um devocional e o assunto de hoje é arrependimento, dando continuidade aos outros dois devocionais que nós já fizemos, que nós já apresentamos aqui, sobre salvação, sobre o novo nascimento, e agora a gente vem com o arrependimento, que depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus, que nós deixamos morrer o nosso eu velho para viver um tempo novo, um homem novo daqui para frente, nós precisamos nos arrepender. Então, olha só, na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a nossa verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, veja só, se afirmamos que estamos em pecado, enganamos a nós mesmos. Nós estamos mentindo para nós mesmos, porque para Deus nós não conseguimos mentir. E a verdade não está em nós, ou seja, o Espírito Santo não está em nós. Jesus Cristo é a verdade, Ele nos deixou o Espírito Santo. Então, nós não podemos ser templo do Espírito Santo se nós afirmamos que estamos sem pecado, porque nós somos pecadores por natureza. O pecado original foi deixado por Adão e Eva, então nós já nascemos pecadores. Então, o que nós precisamos fazer para que sejamos libertos dessa condição de pecadores? Confessar os nossos pecados e nos arrependermos genuinamente de todo o nosso coração, de todo o nosso ser desses nossos pecados. E o Senhor é fiel e justo para perdoá-los e nos purificar de toda a injustiça. Então o Senhor nos purifica dos pecados. Obviamente que nós não estamos o tempo todo 100% livre de pecarmos, mas quando nós nos arrependemos, a gente nos liberta da condição de pecador. Então nós não vamos mais ser aquela pessoa que queremos estar em pecado. Nesse momento a gente passa a não querer mais estar em pecado, a gente passa a querer outra coisa, a gente passa a querer a santidade, a gente passa a querer sermos santos para o Senhor, vivermos de acordo com a sua vontade, amém? Então, olha só, Ele nos purifica, isso não significa que estamos 100% livres de pecarmos, né? Vira e mexe, a gente se revolta com alguma coisa, a gente se ira com algo, né? Mas obviamente que aqueles pecados, né, que nós seres humanos consideramos piores, a gente vai se livrar deles. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado, mas tem realmente aquelas situações em que Deus tem uma repulsa, uma reprovação maior. E eu vou contar aqui para vocês alguns deles, tá? Porque em toda a Bíblia existem muitos pecados. Vocês podem pesquisar aí quais são os pecados na Bíblia que são, né, abomináveis, que aborrecem ao Senhor. Você vai conseguir conhecer vários pecados, mas eu vou citar alguns aqui para vocês. Em Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, o orgulhoso; língua mentirosa, o mentiroso; mãos que derramam sangue inocente, o assassino; coração que maquina pensamentos viciosos, aquela pessoa ardilosa que fica criando na mente situações para fazer o mal para alguém; pés que se apressam a correr para o mal, pessoas que gostam de fazer a maldade em si, né? Testemunha falsa que profere mentiras, você difamar o próximo, caluniar o próximo; e o que semeia contendas entre irmãos, aquele que faz fofoca intencionalmente, né? Querendo falar mal de alguém, né? Isso tudo são coisas que o Senhor aborrece, mas essa última de semear contendas entre irmãos, o Senhor abomina de verdade. Existe também muitos outros pecados na Bíblia que nós precisamos nos afastar por completo deles, tá? Alguns deles eu vou resumir aqui rapidamente, mais pra frente a gente fala sobre cada um deles. Mas o primeiro é o pecado da idolatria, da prostituição, da incredulidade.
orgulho e mentira, que já falamos aqui, feitiçaria, rebeldia, traição, adultério, enfim, glutonaria, vaidade, são muitos os pecados que nós precisamos estar atentos a eles para que a gente não os reproduza novamente, porque a nossa carne, ela milita contra o espírito, então ela sempre vai ser tendenciosa ao pecado, mas nós precisamos lutar bravamente para estarmos aqui, ó, alinhados com a vontade de Deus e sermos santos, buscarmos a santidade. A gente tem que correr atrás da santidade e, ao mesmo tempo, enquanto a gente corre atrás da santidade, a gente está fugindo do pecado, porque o pecado ele fica correndo atrás de nós o tempo todo, gente. Então é muito importante que nós busquemos a santificação, nos arrependamos de verdade de todos os nossos pecados e a gente fuja deles, a gente viva longe deles. Porque, gente, se a gente se arrepende, se a gente confessou que Jesus é nosso Senhor e Salvador, a gente se batizou, morreu ali para o homem velho, para viver um homem novo, e a gente se arrepende de tudo aquilo que a gente já fez, por que nós vamos continuar pecando? A gente vai viver num círculo vicioso ali, num looping eterno de ser salvo e pecar, ser salvo e pecar. Não é porque Deus nos dá a salvação todas as vezes que nós nos arrependemos que nós precisamos ficar em pecado a vida inteira. Deus não aprova essa condição humana. A gente consegue entender isso lá em Romanos, que essa carta ela é muito importante para entendermos como nós devemos reagir, porque se nós formos transformados por Deus em nova criatura, então essa nova criatura, ela não peca mais, ela não quer mais viver da forma que vivia antes, porque o pecado pertence a Satanás, gente. O pecado pertence ao pai da mentira. E ele, gente, o inimigo, ele tenta a todo momento nos fazer pecar. E o pecado, gente, ele tem uma consequência drástica para a nossa vida. O salário do pecado é a morte. Então, ele vai nos levar para o fundo do poço, sim. Às vezes tem pessoas que acham que, nossa, mas eu tô fazendo isso aqui, mas não me acontece nada demais. Gente, pode não acontecer aqui, mas lá na frente você não vai conhecer o reino dos céus, você vai conhecer o reino do inimigo, aquele reino falido, aquele reino já derrotado, e você vai viver ali. Você tem noção de que Jesus disse para nós que naquele lugar haverá choro e ranger de dentes, você vai sentir o tempo todo os vermes comendo a sua carne. Tem noção do que é isso? Viver dentro do fogo, viver com a sensação de estar queimando o tempo todo. Isso é a pessoa que vive em pecado, é isso que ela vai receber. Então nós precisamos sim entregar nossa vida para Jesus plenamente, nos arrepender totalmente, completamente dos nossos pecados e vivermos uma vida nova. E a boa notícia que eu te dou é que quando o Espírito Santo faz morada em nós, nós realmente, quando a gente vê alguma coisa a respeito de pecado, a gente já tem o discernimento sobre aquilo. Fala, epa, o Espírito Santo já nos incomoda de que aquilo não está certo, que aquilo não é bom para nós. E a gente acaba se afastando dele. E como eu disse, tem um pecado que Deus, ele realmente não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, gente? É a apostasia. A apostasia é quando nosso relacionamento com Deus esfria e nós nos afastamos dele. É o afastamento. E o afastamento de Deus, ele nos leva, nos aproxima da heresia. E a heresia é justamente tudo aquilo que confronta a palavra de Deus. É tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Olha só que coisa perigosa, gente. Então, por isso é que eu bato sempre nessa mesma tecla do quanto é importante nós construirmos um relacionamento com Deus. Porque quando você tem esse hábito de falar com Deus todos os dias, de orar todos os dias, de estudar a palavra todos os dias, sim,
nós buscamos sempre a santidade, nós fugimos do pecado e nós nos aproximamos cada dia mais do Senhor. E essa aproximação te faz querer cada dia mais a presença dele. Se um dia você fica longe dele, você já sente falta e você já vai correndo buscar a presença de Deus. Então é isso que nós precisamos nos apegar, a nos aproximarmos do Senhor cada dia mais, amém? E assim, gente, as coisas boas vão fluindo na nossa vida, o Espírito Santo vai ministrando na nossa vida, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, ele vai limpando os nossos ambientes e isso é maravilhoso, a gente vai se tornando assim, templo do Espírito Santo, a gente começa a ter revelações, assim, visões, a gente começa a receber muita glória, muitos milagres. Nossa, tudo de bom, gente. Se eu for ficar aqui falando, eu não vou parar nunca mais. Amém? Então essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje nesse devocional, para que vocês reflitam de todo o seu coração e busquem a Deus de todo o seu coração, porque não tem nada mais importante que isso. Amém? Então Deus abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional.